A gente retorna com o Decisões e Argumentos neste segundo bloco. Aqui conversando com a gente o advogado, sociólogo e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o professor José Vicente, e também com o professor de Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Josilmar Cordenonce Cia. A gente falava, professor Josilmar, sobre a questão do emprego e a precarização. Ela deve aumentar, de certa forma mesmo, como o José Vicente acredita? Infelizmente, não tem como escapar desse aumento do desemprego e a maior informalização da economia nesse momento. Agora, a gente precisaria ter... o governo está sinalizando que vai voltar aquele projeto de emprego verde e amarelo, se não me engano, ou carteira de trabalho verde e amarelo, não sei direito o nome do programa, que vai tentar, um novo contrato de trabalho de forma com menos encargos sociais. Então, na verdade, é um emprego, tentar trazer para a economia formal os que estão informais. Mesmo que você tenha menos direitos, vamos dizer assim, já é um progresso. Já vai ter um certo registro, as empresas também que vão contratar já começa a deixar de ser informais, quer dizer, ela vai ter que pagar mais impostos. Então, existe muita dúvida com relação a esse plano, ainda não está desenhado, não foi colocado para o público analisar, mas pode ser um caminho. Mas, de qualquer forma, o estrago no mercado de trabalho, no primeiro momento, vai ser muito grande. E, José Vicente, são mais desempregados disputando uma vaga de trabalho. Nesse sentido, as condições de salário, até os deveres dos empregadores, os direitos podem estar, de certa forma, ameaçados também? Não, seguramente. Eu acho que o professor Josimar, de novo, ele põe o dedo aí na questão central, não é? Qual seja, nós estamos falando de que a retomada implica em capacidade de investimento, não é? Nós estamos com um país no seu limite de capacidade de investir e a outra hipótese que se coloca é o investimento privado. Então, salvo se nós tivermos capacidade de avocar esse investimento privado, o que se coloca até meio difícil por conta desse ambiente político congestionado, mas se nós tivéssemos condições de relacionar esse capital, nós teríamos como ampliar a possibilidade de geração de vagas no mercado de trabalho, principalmente nessas áreas de muita demanda, que é a construção civil, que é também o ambiente da infraestrutura, as obras públicas e as compras governamentais, que poderiam ajudar rapidamente para que você ampliasse a possibilidade de inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho. E seguramente nós vamos precisar fazer um pacto político, né? um pacto trabalhista, porque vagas no mercado de trabalho público e privado vai estar subordinada à capacidade de fazer uma mediação, né? E uma conciliação que pelo menos defina, olha, não vai dar para disponibilizar todos os direitos de uma situação normal e nesse primeiro momento o objetivo é ampliar e aumentar o número de vagas no mercado de trabalho, principalmente formal, para que com isso a gente comece a retomada. Então, nós vamos ter necessariamente um processo de precarização muito intenso, nós vamos ter uma demanda muito alta, de modo que a competição vai se transformar numa competição desumana e nós, ao mesmo tempo, vamos ter uma dificuldade terrível de manter esse público, esse exército de reserva que vai ficar do lado de fora, numa situação de sobrevivência mínima para que eles também não definem. Nessa questão até, professor Josilmar, da empregabilidade, da falta de emprego, da busca cessante aqui no país, o consumo interno, nas últimas décadas, inclusive, alavancou aqui no país e gerou uma certa inclusão social, Hoje o poder de compra de muitas pessoas, ela melhorou e muito, é verdade, principalmente das periferias. Claro que ainda há muito o que se fazer. Só que, de certa forma, então,
pela pandemia, por essas características que a gente já vem debatendo, a recuperação deve ser mais lenta? Por exemplo, o crescimento do consumo no passado, especialmente no governo Dilma, se deveu também muito a endividamento, não foi tanto aumento de renda, foi mais endividamento das famílias, compras a crédito de eletrodoméstico, muito foi feito um exagero na expansão do crédito, quando a economia já estava dando sinais que não estava indo bem. E isso aumentou muito a crise de 2015 e 2016, que a exceção que a gente diminuiu em cada ano o PIB em mais de 3%. É uma falsa esperança, né? Foi uma falsa esperança. Então, isso dificulta, o endividamento das famílias está dificultando a volta do consumo atualmente. Então, o que se gastou muito lá no passado, que se transformou em dívida, vai ser difícil a retomada a partir desse ponto que as famílias estão bastante endividadas. E também o governo está bastante endividado, então até ele tem dificuldade em aumentar o auxílio, o Corona Voucher, que a gente chama, aumentar isso para a população. É uma situação que não é fácil, não é trivial de fazer essa retomada pelo emprego. Então, mesmo assim, o ideal, que essa é a aposta do governo, é você, apesar de ter essa deterioração econômica que existiu, nós conseguimos ter uma certa confiança no mercado financeiro em relação à economia brasileira através do controle de gastos públicos, começando lá do governo Temer, com teto de gastos, e depois com a reforma da Previdência. Então, a gente conseguiu reduzir a taxa de juros de 14% para 3% agora 2,25%, né, que caiu agora de pouco. E esse é um grande ativo que nós temos para a nossa retomada. Então, comprometer, a gente não pode, tem que ser muito racional na hora dos projetos sociais para a nossa retomada da economia. Eu gostei muito da abordagem que o Mansueto Almeida, que está saindo agora do governo, trazia uma discussão bastante clara, que era um debate que a sociedade tem que fazer dos programas sociais. Tem programas sociais que são muito mais vantajosos economicamente e socialmente do que outros. Por exemplo, o Bolsa Família seria um programa para ser ampliado, mas só que não dá para ampliar esse programa sem tirar de outro. Então, a gente tem que fazer uma discussão de quais são os programas sociais que trazem mais benefício para a população e para a economia. E você dando mais renda através do Bolsa Família, através da educação, do treinamento do próprio trabalhador, por exemplo, com uma contrapartida, pode ser um caminho para você colocar dinheiro para as populações de mais baixa renda, que respondem rapidamente aumentando o seu consumo. Isso dinamiza a economia e, ao mesmo tempo, ela vai se preparando, vai treinando para o emprego de maior qualificação no futuro. E, ao mesmo tempo, um caminho também que deveria ser olhado é a partir de concessões, privatizações e também esse marco regulatório do saneamento básico, que você pode alavancar, que são obras que são necessárias no Brasil desde o século XIX, vamos dizer assim. A gente tem que acabar com esse nosso problema de saneamento básico. Então, esse nosso, vamos dizer assim, defeito pode ser uma qualidade, pode ser um lado positivo na hora da retomada. Além destes itens levantados pelo professor Josilmar, José Vicente, você acredita que o mercado externo também, de certa forma, seria um dos caminhos? Tudo bem que o mundo inteiro sofre com a pandemia, né? Mas tem aí um pontinho de esperança? Precisamos acreditar que exista esperança, não é? Sem perder do nosso foco e da nossa compreensão, talvez a intensidade e a sensibilidade dos problemas que estão colocados por nós. O professor Josimar, por exemplo, está lembrando
de que é importante que nós tenhamos um controle orçamentário para que isso auxilie e dificulte menos a retomada, mas, ao mesmo tempo, para essa necessidade, nós já estávamos, antes da crise sanitária, com déficit de quase 200 bilhões no caixa governamental, e a esse déficit de quase 200 bilhões, né, que estavam procurando caminhos para solucioná-lo, agora nós acrescentamos quase que mais R$1 trilhão, que é o custo direto e indireto do coronavírus até pelo menos o final do ano. Então, para quem já estava devendo 200, acrescentar mais R$1 trilhão, então nós temos 1 trilhão e 200 bilhões de déficit para administrar. Nós estamos dizendo, como bem colocado também pelo professor Josimar, que nós devemos ter setores inteiros da economia que vão ser destruídos, danificados e que talvez nem consigam voltar mais para a sua normalidade. Nós temos um nicho dessa mão de obra informal, que já era enorme e que agora, além de aumentar, ainda ela vai ficar fora de um mercado que deixou de existir. E nós temos a necessidade de produzir, então, os recursos internos, públicos ou privados, para pagar essa conta da retomada. No momento em que o mundo inteiro está disputando esses recursos e no momento em que a instabilidade política gera desconfiança, incerteza e aversão dessas fontes de recursos internacionais, então a tempestade perfeita soma-se então esses ingredientes que torna a situação nossa extremamente periclitante. De modo que nós precisamos acreditar, nós precisamos ter convicção de que nós vamos ter sucesso para superar esses limites, essas dificuldades, mas vai exigir muito de nós, muita competência, muita capacidade e muita convergência, que até nesse exato momento nós não temos disponível no nosso mercado político e econômico. Tomara que a gente supere tudo isso e tomara que a gente tenha a sorte de fazer com que, principalmente os governantes, tenham juízo, tenham sanidade e dessa maneira talvez tenhamos ainda uma fresta de sucesso para poder produzir essas conduções que estão como situação exigível e inevitável para a gente ter sucesso e para a gente sair desse buraco terrível que esse conjunto de crises superposicionado agora pelo coronavírus. E no próximo bloco a gente volta a debater estas questões de desigualdade que foram ampliadas, de certa forma, aqui no país, principalmente devido à pandemia. A gente retorna já já.